por que não usar furosemida para o tratamento de hipertensão? Colega médico, colega médica, este é um erro que você jamais deve cometer. E eu vou te explicar neste vídeo por que é tão perigoso usar furosemida para tratar hipertensão no pronto-socorro e quais são as alternativas corretas para este caso. Vamos lá! Diante de emergências cardiológicas, e a crise hipertensiva é uma delas, você, colega médico, precisa saber exatamente o que fazer, porque esse paciente ele tem, muitas vezes, poucos minutos de vida. É pouco tempo para você identificar o que está acontecendo e entrar com a conduta salvadora de vida, uma conduta que tem que ser imediata e correta. Mas, calma que existe um método capaz de te fazer chegar lá de forma rápida, um passo a passo para você seguir diante das emergências cardiológicas. E eu vou te mostrar aqui esse método aplicado para o tratamento de crise hipertensiva. Vamos lá. Quando você está diante de um paciente, sempre, aqui já é o método aplicado, que chama método DEC, sempre você tem que começar pensando no pior. Nossa, doutora Raíra, mas você é tão pessimista. E é assim que eu salvo vidas todos os dias. A queixa do paciente, você tem que pensar o que existe de pior. Então, por exemplo, uma dor torácica, o que pode ser de pior? Infarto agudo do miocárdio, dissecção aguda de aorta. Pensa nas causas fatais de dor torácica. E aí você vai dizer, doutora Raíra, mas e crise hipertensiva? Não pode acontecer nada de pior. Hipertensão não mata. Oi? Hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular. E doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, diante de um paciente com hipertensão, o que poderia ser de pior? Uma emergência hipertensiva. Você precisa classificar a crise hipertensiva em emergência hipertensiva, que é uma situação com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e risco iminente de morte, é uma emergência. Urgência hipertensiva, que não tem esse risco iminente de morte. E a pseudocrise hipertensiva, que tem outra causa para essa hipertensão. Às vezes é dor, é uma crise de pânico. Então tem uma causa que você vai tratar. E assim a hipertensão, que era uma consequência, vai se resolver quando você tratar a causa. Então, diante de uma emergência hipertensiva, você vai usar niprid, nitroprussiato de sódio em BIC. Tem que baixar a pressão. De acordo com o tipo de emergência hipertensiva, tem diferentes alvos. Exemplo, dissecção aguda de aorta, que eu tenho que normalizar a pressão. Já o AVC, eu já vou baixando com mais calma para não piorar a área de isquemia. Então, tem as suas diferentes abordagens de acordo com o órgão que está com essa lesão aguda e progressiva. E na urgência hipertensiva, e essa sim é que você vai usar antihipertensivos via oral. E não é a furosemida está errada. Ela não baixa a pressão e ela expolia eletrólitos, pode trazer consequências negativas para o seu paciente. Então, não é para usar furosemida, porque ela é ineficaz e traz um risco de iatrogenia. Tá? Esse paciente, por exemplo, expoliando potássio, ele pode ter câimbras, ele pode fazer uma arritmia por hipocalemia. Então, o que a gente deve usar? O que está descrito na diretriz brasileira de hipertensão. Captopril via oral para urgência hipertensiva, tá? Que é 25 a 50 miligramas, ou a clonidina, 0,1 a 0,2 miligrama. Lembrando, gente, que é o captopril via oral. Ele não é sublingual, essa via de apresentação está errada. Quando você sabe disso, agora que você teve acesso ao método DEC, esse pouquinho dele com relação à classificação das crises hipertensivas, percebe como ficou mais fácil saber quando tratar? Eu não tenho que sair dando remédio via oral para todo mundo, não, eu tenho que saber se é emergência, urgência ou pseudocrise hipertensiva. Essa é a forma correta de abordar as crises hipertensivas no pronto-socorro. Hipertensão é a doença crônica mais prevalente do adulto, então você vai, em algum momento, atender pacientes com crise hipertensiva. E veja, a cada 4 pacientes com crise hipertensiva no pronto-socorro, um deles tem emergência hipertensiva, 25%. Então, se você acha que nunca atendeu uma emergência hipertensiva, é porque você não soube avaliar, porque 1/4 desses pacientes tem emergência hipertensiva. E a chance de sobrevivência deles depende do correto controle dessa crise hipertensiva. Se você quiser aprender o manejo de emergências cardiológicas para adquirir mais segurança no seu plantão, se inscreve na imersão Domine as Emergências Cardiológicas. É um evento online gratuito em que eu vou te mostrar os primeiros passos para dominar as emergências cardiovasculares, que é a única forma de você adquirir segurança no plantão. Te aguardo lá!